Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer então um vídeo que vai calcular a área e o volume de um poliedro. Eu escolhi esse poliedro, tá? Que ele tem aqui 4 lados, ok? E ele tem medidas diferentes, então eu acho que vai ajudar vocês a entender um pouquinho sobre área e volume, ok? Então vamos começar. Então, nesse desenho aqui, né, se eu fosse fazer esse poliedro em forma de desenho, eu olhando para ele, eu consigo imaginar o seguinte, que esse lado que é a frente, né, ele é um pouco maior do que essa aqui. Os dois são retângulos, porém esse é maior que esse. Espero que vocês estejam entendendo e conseguindo visualizar, tá? Esse é um retângulo. Esse também é um retângulo, só que são tamanhos diferentes. E quando a gente vira aqui, é outro retângulo, com outros tamanhos diferentes também, ok? Então, quando a gente vai calcular tanto a área como o volume, vai depender das medidas dos lados e a quantidade de lados que eu tenho de cada poliedro, ok? Então, vamos começar a desenhar esse sólido aqui no papel com as medidas. Vamos lá. Então, essa seria a frente do objeto, ok? Essa parte que é um pouco menor, eu vou deixar para que seja aqui em cima. Esse lado aqui é exatamente esse lado aqui, ó. Tá bem? Então, eu vou fechar aqui a minha figura. Só que eu tenho que imaginar que ela não é só frente, ela tem fundo, né? E ela tem atrás. Então, vamos imaginar o fundo dela. Então, quando eu faço linhas tracejadas, eu consigo visualizar o objeto, né, lá no seu fundo. Agora, vamos colocar as medidas. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, se eu tivesse nesse objeto. Aqui, vamos colocar que eu tenho uns 6 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 6 centímetros. Aí, essa face, essa aresta tem 6, que é o mesmo tamanho que essa, não é, né? Ok? Então, 6 ele vai ser aqui, 6 ele vai ser aqui, 6 ele vai ser aqui. Então, olhando de assim, é 6. Ok, muito bem. Então, eu tô olhando para essa peça. Então, se aqui tem 6, vamos colocar que aqui ele tenha 4 de altura. Vamos pensar assim: comprimento, altura, largura. Então, eu tenho aqui meu comprimento e vou ter aqui a minha altura. Quando eu falo da altura, ela é é o mesmo valor que é para essa, para essa, para essa e para essa, no desenho ela também. Esse lado, esse vai ter o mesmo tamanho. Então, se eu falar que aqui a altura vai ser uns 4 centímetros, então aqui vai ser 4, aqui vai ser 4, aqui vai ser 4 também, tá bem? E quando eu for olhar para esse lado, vou pegar esse que não tem o risquinho, tem sim. Eu vou ver então, bom, quando eu tinha aqui, eu tenho essa altura de 4. Eu tenho esse comprimento de 6, tá me faltando uma informação que é a largura, que é essa aqui, ó. Quanto que vai ter? Vamos colocar uns 3 centímetros para essa largura. Então, quando eu coloco valores no meu desenho, aí eu consigo começar a calcular. Então, vamos começar. Vamos calcular primeiro área. Bom, a área, eu vou perceber que eu tenho nessa figura 3 tamanhos diferentes. Como assim? Eu vou ter essa frente aqui, eu vou ter esse lado aqui e vou ter esse lado aqui. Os 3 tamanhos diferentes. Então, eu vou ter que calcular a área desse, desse e desse. E depois multiplicar pela quantidade de face que eu tenho igual a ela. Vamos devagar. Vamos primeiro ver essa face de frente aqui, que é a mesma que aqui de trás. Então, o valor que eu achar de área dessa face, eu vou multiplicar por 2, por quê? Porque é essa mais essa. Então, quanto que tem essa área aqui? Então, eu vou pensar primeiro nessa frente. Ops, tá ruim aqui, hein? Então, nessa frente aqui, eu tenho um 6, por quanto que esse lado aqui é esse aqui, que é esse aqui.
Então, se esse tem 4, esse tem 4, que é o mesmo que esse. Então, significa que aqui tem 4. Então, a área desse lado vai ser o quê? 6 vezes 4, que é 24. Eu estou falando de centímetros. Então, se vai ser centímetros vezes centímetros, eu vou ter centímetros ao quadrado, ok? E o que acontece é que eu achei a área de uma face, a frente, que é exatamente igual àquela que está aqui atrás, que é essa aqui. Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 2, ou somo 24 mais 24, e eu vou ter a área. E se eu multiplicar também? Então, a hora que eu multiplico esses 24 por 2, vou colocar até aqui embaixo, para ficar já a conta armada, ok? 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 2, 4. Então, são duas faces, tá bom? Com esse tamanho. Então, 48 centímetros quadrados para esse tipo de face, que é 6 centímetros por 4 centímetros. Só que eu não tenho só essa, né? Eu tenho também essa aqui, ó. E essa outra é como se fosse essa tampa aqui em cima, ó. Essa tampa aqui em cima, aqui ela tem 6. Mas quanto que ela vai ter de aqui? Esse tamanho é igual a esse. Então, se aqui tem 3, aqui tem 3 também. Como aqui também, como aqui também. Então, quando eu for fazer a área dessa face, eu tenho que lembrar que ela não tem só a parte de cima que tem esse tamanho. O fundo dessa caixa, desse poliedro, também tem o mesmo tamanho. Então, a área desse outro objeto, eu vou fazer assim, ó. Esse outro objeto, ele também é retangular e ele vai ter também 6 centímetros. Só que esse lado aqui, ó, que é o que eu tô fazendo aqui, ele tem aqui, ó, 3. Então, 3 aqui, 3 aqui. Então, aqui é 3. Então, qual é a área desta face? Então, eu vou fazer 6, porque é lado vezes lado. Então, eu vou pegar essas duas medidas, 6 vezes 3, e eu vou chegar nos 18. Centímetros vezes centímetros, centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. Mas, não é apenas uma face, ok? Eu tenho essa parte de cima e a parte de baixo também. Então, eu vou ter que também multiplicar por 2. 2 vezes 8, 16, sobe 1, 2 vezes 1, 2 mais 1 é 3 centímetros quadrados dessas duas faces. E tá faltando ainda mais uma, certo? Que é essa aqui. E essa aqui, qual que é? É essa lateral aqui, ó. Então, essa lateral é como se ela fosse assim, tá? Vamos olhar ela de frente. Então, quer dizer que aqui eu tenho 3 centímetros, porque esse lado aqui é esse, que é esse, ok? E quanto que ela tem de altura aqui? Ó, 4. 4 aqui, 4 aqui. Então, aqui ela vai ter 4 centímetros. Então, e a área desse lado, quanto que vai ser? Lado de novo, lado vezes lado. Então, 3 vezes o 4. E eu vou chegar a 12, ok? Só que é 12 centímetros quadrados. E é uma face só? Não. Tem essa e tem essa que são iguais, então são duas. Então, eu vou ter que multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2 centímetros quadrados. Agora, eu calculei a face do poliedro. Eu achei aqui, ó, o valor de 48, de 36 e de 24. Então, essas são a quantidade de área desse poliedro. Eu vou ter que somar os três para saber a área total da superfície desse poliedro. Então, aqui é a minha área de superfície, que é a área total, 48 mais 36 mais 24. Aqui, essa soma que eu faço é justamente para saber quanto que tem total da área da superfície desse objeto. Então, eu somando aqui 4 e 6, 10, 10 com 8, 18. Sobe 1.
3 e 2, 5. 5 com 4, 9, mais 1, 10. E continua sendo centímetros quadrados, tá? Porque aqui era centímetros ao quadrado, centímetros ao quadrado, centímetros ao quadrado. Na soma, eu só vou manter, ok? Então, é isso. Então, a área de superfície desse sólido ficou 108 centímetros quadrados, tá bem? Agora, tem como eu calcular o volume dessa peça. Como que eu calculo o volume disso aqui, né? Simples, ok? Por quê? Porque eu já tenho o valor dessa aresta, dessa aresta, dessa aresta. O volume, eu preciso de 3 valores. Então, largura, altura, comprimento. Ou comprimento, altura e largura. Saindo do mesmo vértice, eu tenho que pegar essas 3 informações e multiplicar elas por elas. Então, pelo que eu fiz aqui no desenho, eu vou ter que me atentar a quais valores? Aqui, esse 6, aqui os 4, que esse tamanho é exatamente igual a esse, e aqui, ó, esse aqui também, 3. Então, eu tenho 3 valores, ó, a partir de um vértice, eu tenho 3 valores. Aqui é 6, aqui é 4, aqui é 3. Então, eu multiplicando o 6 pelo 3 e pelo 4, eu tenho 3 vezes 6 é 18, 18 vezes 4, 4 vezes 8 é 32, vai 3, 4 vezes 1, 4, 5, 6, 7, 72. 72 o quê? Qual que é a unidade de medida de volume? Como eu estou multiplicando centímetros por centímetros por centímetros, quando eu multiplico, eu somo os expoentes. Como aqui eu não tenho um número aqui em cima, significa que é número 1. Então, esse centímetro aqui que é 1, esse que é 1 e esse que é 1, vai virar centímetros cúbicos, a terceira. E aí, eu achei também o volume dessa peça, tá bom? Eu espero que vocês assistindo esse vídeo, tentando fazer um pouco antes, dando umas pausas, para ver se vocês conseguem realmente entender e fazer o cálculo junto, eu acredito que vocês vão entender sim, tá? Mas estou aqui para tirar qualquer dúvida que vocês queiram. Então, a única diferença que tem entre área e volume é essa. A área você tem que calcular as partes externas. Volume é o que cabe dentro dessa peça. E eu preciso de 3 informações para que eu possa calcular o volume. Ok? Espero ter ajudado. Então, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!